o instrumento de comunicação com Deus. Para a gente se comunicar, a gente precisa ter um instrumento. Assim, no campo espiritual, nós precisamos ter um instrumento através do qual Deus se comunica com o homem. Quando a gente conhece esse instrumento, a comunicação com Deus fica mais fácil. Eu quero falar sobre esse instrumento. Você vai descobrir que Deus criou a condição, um instrumento, para você conversar com Ele. Eu aposto que ninguém te falou isso, que você pode conversar com Deus. Que você tem um instrumento que você ouve a voz de Deus. Eu procurei isso durante a vida toda. Agora, na velhice, me apareceu esse instrumento. E hoje eu descobri que um homem tinha falado sobre isso em 1907, 1910, há 100 anos atrás. E ele estava na África do Sul. Ele descobriu esse instrumento, mas ficou perdido. Nós temos um instrumento de comunicação com Deus. Isto é, nós podemos ouvir a voz de Deus. A partir disso, a gente vai entender aquela palavra que diz: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vai ficar claro. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso vai te tirar das garras dos teólogos. Vai tirar você das garras dos pastores, dos sacerdotes, e você vai aprender o que Jesus Cristo disse: vós sereis ensinados por Deus. Eu achava muito forte. Eu não tinha ingrediente para entender essa declaração de Jesus Cristo de que nós seríamos ensinados por Deus. Como? Devido ao conceito religioso que tinha na minha cabeça, que o sistema religioso colocou na minha cabeça, eu achava isso uma coisa impossível. Vós sereis ensinados por Deus. E Jesus chegou mais a dizer para os judeus: vós sois deuses. Aí quiseram apedrejar ele. Aí quiseram matar. Depois Jesus acrescentou: a palavra a quem é dirigida, estes são deuses. Gente, isso é muito forte, gente. E Jesus falou isso. Mas eu nunca ouvi uma pregação a respeito disso na minha vida, do Barba Branca. Se a fé vem por ouvir. Se ninguém prega, ninguém sabe. Mas agora aqui na velhice, no meu púlpito aqui, Deus me permitiu que recuperasse esse saber que este homem lá na África do Sul, há um século atrás, já sabia. Mas eu não sabia. Um século depois eu não sabia que eu tenho um instrumento de comunicação com Deus. É assim, né? A gente perde, né? A gente perde. Perdeu na história. E que instrumento de comunicação é esse? É o seu espírito. Agora me faz ver isso. Eu quero ver o meu espírito. Porque eu sei que o corpo tem. Nós somos formados de 3 partes: corpo, mente e espírito. Corpo eu sei. Eu toco. Eu sei. É para me pensar. A mente serve para me pensar. Para me dirigir no mundo. Ter juízo, noção. E o espírito? De onde vem?
Isso foi uma coisa aí, isso eu já descobri alguns meses atrás. Mas não sabia para que serve o Espírito. Além de descobrir o Espírito, você tem que saber para que serve o Espírito. Mas já era um passo importante. Quando eu descobri o Espírito, é importante. Como vem o Espírito? Como que o Espírito é gestado em mim? Isso é importante. Isso aí eu já preguei em outras vezes. O Espírito é gestado, é fabricado em mim, é fabricado em você, por se ouvir a palavra de Deus. Olha aí como é gestado o Espírito. Não é simples. Tem uma passagem que alicerça isso. Deus amou o mundo. Olha que bonito. Vocês sabem a passagem, já sei que vocês sabem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A chave está aí, a vida eterna. Nós vamos ganhar a vida eterna quando nós crermos em Jesus. Essa vida eterna é o Espírito eterno que vamos ganhar. É o nosso espírito. Quanto mais de Cristo, mais nosso espírito vai ficar forte. Ser forte em espírito é ouvir bastante a palavra de Deus. Quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, mais nosso espírito vai ficando forte. Esse espírito é o nosso homem interior. Por ele, a mente e o corpo vai ser regido. E ele vai se tornar imortal. Porque quem crê em Cristo recebe a vida eterna. Esta vida eterna é o Espírito. E é com essa vida eterna, com esse Espírito, que o Espírito Santo agora tem condição de dirigir a nova criatura. O nascido não do sangue e da carne, o nascido da água e do Espírito, da palavra, as orientações do Espírito Santo. Pois o Filho de Deus é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Descobrimos que é Espírito e para que serve. É o meio de comunicação de Deus com os homens. É aquela entidade criada por Deus, pela palavra de Deus, gerada da semente de Deus, da palavra, da semente eterna, com a qual nós seremos dirigidos aqui na terra. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai poder falar no nosso espírito. E o nosso espírito vai testificar com o Espírito Santo. Aí está o povo de Deus. O povo de Deus não é igrejeiro, não é denominacionalista, não é tradicionalista. Isso não tem nada a ver. Igrejismo vem de teorias teológicas, doutrinas, obra de homens. Mas agora é hora de, acho que Romanos 8,19, do aparecimento dos filhos de Deus aqui na terra. É hora do aparecimento dos filhos de Deus aqui na terra. Agora nós temos que descobrir um instrumento pelo qual Deus se comunica conosco e nos dirige. É o nosso espírito. Hoje vocês são privilegiados, porque 99% dos cristãos não sabem disso e vocês estão sabendo. Hoje vocês descobriram a identidade da nova criatura dentro de vocês. A partir de hoje vocês andarão com consciência diante da presença do teu Deus. Vocês serão dirigidos pelo teu Deus, pelo Espírito Santo, e você vai entender o que Jesus diz. Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. O reino de Deus é chegado. Jesus está dizendo, queridos, que o reino de Deus está mergulhado aqui agora entre nós. Por isso que podemos ouvir o Espírito Santo ser dirigido por eles. Nós agora somos povo de Deus. Temos a nossa identidade.
Encontramos o nosso ser interior, o nosso homem interior. Hoje você descobriu o seu homem interior, o seu ponto de contato com Deus. É uma boa nova, hein? Sorria. Com isso você assinou seu nome na vida eterna. Isso não é igregismo, não é denominacionalismo, não é tradicionalismo. É um relacionamento pessoal com Deus. Não é coletivo. Deus não veio salvar rótulo de igreja. Deus não veio salvar quatro paredes. Deus veio salvar pessoas. Pessoas, indivíduo. Foi da forma individual que Davi se encontrou com Deus e matou o leão e matou o urso. Por conhecer esse Deus pessoalmente, Davi matou Golias. É esse conhecimento pessoal. Pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Não é dirigido por pastores. Não é dirigido por teólogos, por sacerdotes. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Esta escritura. Leia o que está lá. Valeu, né? Hoje que aprendeu bastante, né? Hoje você descobriu que você é nova criatura. Que teu nome está no livro da vida por causa disso. Não porque você está seguindo um bloquinho. Uma sociedade religiosa qualquer, com rótulo, não. Porque hoje você descobriu um instrumento com o qual Deus pode falar com você. A nova criatura, gerado não do sangue, mas gerado da palavra, da água e do Espírito, da palavra de Deus, das revelações do Espírito Santo, quando você lê a palavra de Deus. Teve um rapaz que estava curando e expulsando demônio lá. E os discípulos falaram para Cristo: Cristo, tinha um rapaz que no teu nome estava expulsando demônio. Ele não era da nossa patota, por isso que eu proibi ele. Pensou que Cristo ia aplaudir. Deixa-o em paz, disse Jesus. Aquele que é por nós não é contra nós. Deixa-me em paz. Mas na mente dos discípulos só podia expulsar demônio e curar enfermo que era da patotinha de Cristo. Como aquele não andava com a patota, então eles reprimiram. Então não é o coletivo, mas é o individual, o pessoal. Já no tempo de Cristo, Jesus demonstrou isso nesse ato. E hoje nós acabamos de descobrir a nova criatura, o homem interior, um instrumento de comunicação com Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por esse ensinamento tão importante, que nos põe em contato e relacionamento com o Senhor. E como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, como tu nos vês, como sacerdotes, você aí fica sabendo que você é sacerdote. Deus te vê desse modo. Vai lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. No 9, você vai ver que Jesus comprou você e colocou você no reino de Deus. Comprou com seu sangue e colocou você no reino de Deus. Por causa disso, você vai tirar a coroa de rei que você tem, de sacerdote. E lá na eternidade você vai depor aos pés de Cristo e dizer: o Cordeiro é digno de tudo, de toda a glória. Então você não vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você dá dízimo, porque você faz muita oferta, porque você é uma boa dorca, você faz tanta coisa boa. Você não vai ser salvo por causa das suas obras, dos seus méritos. Você já é salvo porque Jesus fez o quê? Ele comprou você para Deus. Está escrito, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E colocou ele no seu reino. Por isso que ele falou: o reino de Deus é chegado. E agora você descobriu um instrumento para você entrar em contato com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E ser dirigido pelo Espírito Santo aqui na terra. Amém. Senhor, obrigado por esse ensinamento tão majestoso. Tu abriu a porta, tu escancarou a porta. E essas pessoas estão recebendo do pão da vida. Eles estão vendo o nome deles no livro da vida. Agora eles podem entrar em contato contigo, Pai, sendo nova criatura. Aumento agora as autoridades que tu nos deste. Pois Jesus disse: eu te dou autoridade sobre toda a força do diabo. E ele já tomou
já pegou o diabo pelo pescoço, tirou a chave da morte dele, tirou a chave do inferno. Hoje ele é um cara desautorizado. Entregou toda essa autoridade para mim e para você. Nós podemos curar enfermos e expulsar demônio no nome de Jesus Cristo. Senhor, nessa autoridade que tu nos deste, nós vamos dizer: você, espírito de enfermidade, espírito de morte, sai de nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Sai de nossos órgãos internos, nossa cervical, nossos ossos, todo espírito de podridão e doença. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo espírito de morte e enfermidade. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós tiramos tua força e lançamos você fora de nós. Sai também de nossa mente, espírito nervoso, raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, depressão, angústia e dor, inveja. Sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai de nossas nações, saia também de nossas vidas, pobreza, miséria e desgraça e dívida, em o nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.